E agora que todos os meus padrões estão preenchidos, né? Eles estão já pintados com duas demãos da cor amarelo ocre, eu vou começar a detalhar as pétalas. E para isso eu vou começar com a cor amarelo cádmio e vou utilizar um boleador com uma ponta intermediária, que é esse azul aqui, a ponta maior do azul. Bom, eu vou começar aqui na linha guia fazendo uma bolinha bem aqui no centro. E eu vou fazer essa bolinha em todos. Agora que eu terminei de fazer essa bolinha aqui no centro do padrão oval, eu vou mudar a ponta do boleador, vou continuar com o boleador azul, porém com a pontinha um pouquinho menor, e vou fazer o contorno desse formato oval, com a mesma cor de tinta. Eu vou aplicar uma bolinha, duas bolinhas, 3, 4, 5 e vou descer, descarregando. Até aqui o finalzinho. 1, 2, 3, 4, 5 e descarrego. E vai ficar assim. Agora eu vou fazer isso em todos os formatos. Eu vou repetir para você nesse segundo padrão. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Desço descarregando a tinta, contornando o formato oval. Aqui vocês podem notar que a pétala ela está virada de ponta cabeça para mim. Eu particularmente me acostumei a pintar assim, eu tenho um pouco mais de facilidade, controle na hora de fazer o pontilhado. Então, na hora de você pintar a sua mandala, veja o que fica melhor para você. Pronto, agora eu terminei de fazer o preenchimento do amarelo cádmio em volta. Agora eu vou mudar a cor. Eu vou pegar o amarelo ouro e vou fazer o mesmo processo. Eu vou pegar o meu boleador verde e vou utilizar a ponta maior. Com a ponta maior eu vou fazer aqui em cima no centro, na linha guia, uma bolinha. Vou fazer uma bolinha em todos. E depois eu vou utilizar esse boleador aqui, o azul que eu estava utilizando anteriormente, porém a ponta maior, para descer os pontinhos. Então, eu vou fazer 1
E quando vocês forem descer, vocês tentem fazer os pontos encaixados um no outro, porque isso vai dar uma sensação visual muito mais bonita para a pétala. 2, 3, 4, 5 e desce. Um, 2, 3, 4, 5 e desce. Vocês podem perceber que ficou tudo encaixado. Vou fazer mais uma aqui para você visualizar. Então, novamente, com a ponta maior do boleador verde, eu vou fazer aqui o pontinho central da pétala. E agora, com a ponta maior do boleador azul, eu venho descendo. 1, 2, 3, 4, 5 e desço. Um, 2, 3, 4, 5 e desço. Ok? E agora eu vou fazer em todas. E agora que eu já terminei todos os padrões, eu vou mostrar pra vocês como que está ficando a mandala e depois seguir para a próxima cor, que seria um próximo tom de amarelo. Olha que linda que ela tá ficando, cada vez mais preenchida. Então agora eu vou utilizar esse amarelo mais claro, que é o amarelo limão 504 Fosca. E o boleador que eu vou utilizar agora pro amarelo limão é o verde, a ponta maior. Faço a primeira bolinha aqui no centro, na linha guia, com a ponta maior. 1, 2, 3, 4, 5 e desço. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5 e desço. Eu vou fazer exatamente isso em todos os padrões ovalados da mandala. E agora eu finalizei aqui todas as pétalas com esse amarelo limão. E eu vou repetir o mesmo processo com o mesmo tom de tinta e o mesmo boleador
Vou fazer mais uma fileira de pontilhados em todas elas. A única diferença agora nessa pétala é que eu contei 5, eu fiz o primeiro, né, o central, o pontinho central, e eu contei 5 pontos e depois eu fui descarregando a tinta. Porque está mais longe, né, está mais alto, então eu preciso ter mais pontos aqui regulares para depois descarregar a tinta, de forma que eu consiga fazer com que a tinta chegue até o finalzinho da pétala. 1, 2... 3, 4, 5 e descarrego. E aqui também. E é assim que tá ficando a nossa mandala. Olha como já tá ficando bem mais preenchida, né, as pétalas. Mas como vocês podem notar, aqui no meio, entre as pétalas, ainda tem um espacinho. Então, dá pra gente fazer mais uma camada de pontilhado por cima das pétalas para ficar ainda mais preenchido. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu vou fazer mais uma camada com o mesmo boleador, né, o verde, a ponta maior, e a mesma cor, que é o amarelo limão. Então, vamos lá. Um, 2, 3, 4, 5, 6 e desço. E vou fazer isso em todas. Agora eu finalizei a terceira parte da pétala de amarelo limão, né? Vocês podem ver que ela está bem mais preenchida. Agora a pétala está finalizada, né? O que a gente vai fazer agora? Agora que a mandala está quase pronta, olha como ela está ficando linda. Ela está quase pronta. O que falta agora? Faltam os detalhes. É importante que quando você terminar a sua mandala, você preste atenção se dá para incluir mais algum detalhe e que cor que você pode utilizar nesse detalhe. Nesse caso, para essa arte aqui, eu escolhi o dourado. Na verdade, a cor ouro da Metal Colors Acrylex, que é a 532. Eu escolhi esse tom porque ele é um tom também que acompanha a quentura das cores da mandala, né? Que é o amarelo e o laranja, e ele dá aquele destaque, né? Para a mandala, dá aquele brilho para os detalhes da mandala. Então, tudo que eu for fazer aqui de detalhe praticamente vai ser na cor dourada. E aqui em cima eu vou mostrar para vocês uma outra forma de finalizar, né? De preencher esse espaço aqui. Eu tô pensando em fazer com um pincel e vou mostrar para vocês. Eu sempre gosto de começar do centro. Aqui o nosso centro, lembra que a gente deixa também por último? Eu vou preencher essa bolinha aqui no centro. Tô pensando em fazer na cor amarelo, pra dar um destaque aqui no meio, porque tá muito vermelho e laranja, então eu vou colocar provavelmente um amarelo aqui no meio. E aí eu começo sempre de dentro pra fora, detalhando. Eu escolho o boleador, já tenho aqui a minha tinta e vou pincelando ou passando com o boleador os detalhes. Então, vou mostrar para vocês aqui, primeiramente, os detalhes aqui nesse centrinho da mandala. Então, para começar aqui nossa finalização, os nossos detalhes, eu vou começar com o amarelo limão, bem aqui no centrinho da mandala. Vou preencher, que já vai dar uma outra carinha para a arte. Pronto, apliquei.
chamou um pouquinho a atenção nesse centrinho vermelho, ficou bem legal. Depois você pode esperar secar e se você quiser fazer uma sobreposição de pontos também fica legal, tá? E agora eu vou começar com o dourado. Vou pegar meu boleador verde, a ponta um pouquinho maior, e eu vou começar aqui, ó, a ponta maior não, desculpa, a ponta menor. Eu vou começar aqui nesses espacinhos onde tem esse ponto alongado branco, vou preencher aqui ao lado desse ponto com dourado. Então, mergulhei aqui meu boleador e eu venho aqui ao lado e vou preencher com mais um pontinho bem pequenininho alongado também aqui ao lado. Eu vou mudar o boleador, eu vou testar com uma pontinha um pouquinho mais delicada, que é a pontinha menor do branco. Porque o espaço, ele é muito pequenininho. Ó, o branco já ficou melhor. Porque quando o espaço na mandala for muito miudinho, for muito pequenininho, é legal você acompanhar com um boleador bem pequenininho também, de acordo com o espaço que você tem. Porque ele vai dar um toque mais delicado pro adorno. Vocês podem ver que aqui, ó, já ficou mais delicadinho, aqui já ficou um pouquinho mais grossinho a ponta. Então faz toda a diferença também você pensar nessa questão quando você estiver detalhando, pintando a sua mandala. Olha como fica bem mais lindinho com a ponta menorzinha. E agora, para dar um acabamento, fazer um arremate no pontinho, eu vou fazer uma bolinha bem aqui embaixo, ó. Você pode fazer de outra cor, se você quiser. Eu tô fazendo de dourado, mas você pode usar o amarelo, por exemplo, fica bem legal. Ou o branco. E eu finalizei os detalhes aqui no centrinho. Então, eu vou começar agora a fazer os detalhes dentro desse losango. Para esse losango, eu vou utilizar o verde com a ponta um pouquinho maior, já que se trata de um adorno um pouco mais longo, né? Ele é maior, então eu vou trabalhar com uma ponta maior. E aí, o que eu vou fazer? Vou mergulhar a tinta e vou fazer um detalhe aqui por dentro. Aí você pode utilizar a sua criatividade, caso você queira fazer um outro tipo de detalhe. Dá pra fazer bastante coisa aqui. Ok? E aí você vai deixando a sua criatividade fluir, você vai mesclando aqui os detalhes, misturando as técnicas, trazendo o seu jeitinho para a mandala, a sua identidade. Aqui não deixa de ser um ponto alongado mais curvado, que a gente já treinou, a gente já aprendeu.
e bem no centro dele eu faço ponto decrescente. E eu vou fazer isso em todos os losangos. E agora o próximo detalhe que eu vou fazer aqui nesse centro vai ser um pontilhado bem aqui onde a gente fez os pontos alongados ao lado desse branco, tá? Então eu vou continuar com essa mesma ponta de boleador, com a verde, e vou fazer pontinhos aqui, ó. Eu vou fazer como se fosse um novo círculo de pontilhado dourado aqui. O interessante, quando você estiver criando a sua mandala, é prestar atenção nos espaços vazios, nos espaços que estão preto, né? Estão com o fundo preto aparecendo. Esses espaços, quanto mais preenchimento, quanto mais detalhe você trouxer, mais bonita, com mais riqueza de detalhes vai ficar a sua mandala. Então vá treinando o seu olhar, treine os seus olhos para que você possa observar a sua mandala, ao terminar, você observar e se perguntar qual espaço eu consigo preencher, aonde eu consigo inserir mais detalhes para enriquecer mais ainda o trabalho. E aí você vai deixando o seu trabalho cada vez mais lindo e encantador. Olha como já vai mudando aqui o centrinho da mandala. Com poucos detalhes que a gente foi adicionando com o dourado. Então ficou aqui uma guirlandinha, né? Uma guirlanda, um círculo com dourado iluminando. E agora eu observo novamente e vejo onde eu posso detalhar mais. Eu vou detalhar mais aqui, ó, com o mesmo boleador, fazer como se fosse uma pontinha em cima de cada meio aqui dessa florzinha que a gente fez. Olha como simples detalhes já fazem uma diferença enorme no trabalho. Pronto, ó. Bom, na minha opinião, por enquanto, está ok, né? Esse nível de detalhes que eu fiz aqui no centro. Agora eu vou perceber agora esta segunda parte da mandala, que é essa parte que nós pintamos aqui, essas folhas amarelas. Então, aonde eu posso preencher detalhes? Por exemplo, vou utilizar o mesmo boleador, parte mais grossa. Ó, nessa segunda parte aqui da mandala, nas folhas, eu fiz sobreposição de arraste aqui, ó. Como eu fiz essa sobreposição aqui, por exemplo. Eu peguei, arrastei e fui arredondando em cima da cor, né, que a gente já pintou, para dar um relevo, um destaque. Você pode até utilizar uma ponta de boleador menor para aparecer mais a cor embaixo e ficar sobrepondo. Ó, vai arrastando, arredondando, fica super bonito esse efeito. Dá uma, como é que eu posso falar? Dá uma encorpada, né, no trabalho. E aí eu fiz uma sobreposição de ponto aqui, ó. Um pontinho dourado aqui, para dar uma luz nesse ponto amarelo aqui.
uma luz ainda maior, né? Porque o amarelo já ilumina. Posso fazer um pontinho aqui, ó, também. Outro aqui. Ó, como ficou lindo. Pra fazer um acabamento. Posso vir aqui, por exemplo, com um boleador de ponta mais fina, como o branco, o menorzinho, ponta menorzinha. E vir aqui ao lado, ó, e fazer um detalhe. Outro detalhe aqui, porque aqui, né, vocês podem ver que tá aparecendo o fundo. Então, olha como ele fica preenchido e sem preenchimento. Olha que lindo que fica, bem mais lindo, né, com o preenchimento. Olha que legal. Então, são pequenos detalhes que fazem muita diferença no trabalho. Vou fazer novamente aqui para vocês verem. Começando pelo ponto alongado, arredondado aqui. Eu vou utilizar dessa vez a ponta menor do verde, porque eu acho que pode cobrir um pouquinho menos aqui, ó, pra aparecer mais a cor de baixo. Vou pegar mais tinta, que eu peguei pouco. Pronto. Aí, ó, arrastou, desceu. E aí você vai vendo o que você acha que fica mais bonito, qual tipo de ponta que fica mais legal no trabalho, de acordo com a sua preferência também. Arrastei, arredondei, aqui novamente, e vem. E aqui eu vou trocar de ponta, pegar a ponta branca menor e vou preencher. E vou preencher esse espacinho aqui. Vou dar um pinguinho aqui no pontinho amarelo. E aqui também. E aí eu vou fazer esse processo em todas as pétalas. Essa parte do dourado aqui, nas folhas já está finalizada. E eu sempre aconselho você ter uma cor dourada e uma cor prata na sua paleta de cores. Porque o dourado e o prata, eles são praticamente cores e tons coringas, né? Combinam com tudo. Combinam com vermelho, combinam com laranja, combinam com amarelo, combinam com roxo, combinam com azul. Então, você pode trabalhar tanto sobreposições para dar relevo, para dar destaque, quanto você pode trabalhar o pontilhado regular, fazer guirlandas, flores, enfim. É uma enorme variedade aí que você pode trabalhar com esses dois tons para deixar sua mandala ainda mais bonita e mais brilhante. Os tons metálicos em si, eles trazem uma riqueza, deixam a mandala bem especial. Então, eu aconselho você a usar e abusar das cores metálicas aí na sua mandala. Tanto dourado quanto prata, quanto os coloridos também, que você pode incluir de acordo com a paleta de cores que você estiver utilizando. Existe uma diversidade muito grande aí que dá para fazer com esses dois tons, tá bom? Então aqui eu vou continuar com a cor ouro. E o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar agora em cima dessas florzinhas aqui. Ok? Em cima dessas florzinhas, eu vou utilizar o lado menor do boleador verde e vou fazer nesses espacinhos aqui o mesmo pontinho alongado, só que em dourado. Então, eu molhei aqui a minha tinta no boleador, vou me guiar pelo círculo, né, que já está traçado, e aplico e puxo. Aplico e puxo, e faço em toda a florzinha. Você pode optar por fazer tanto para completar, né, a flor, ou se você quiser também, em vez de você fazer aqui para completar, você pode fazer em cima da cor também. Fica legal dos dois jeitos.
Olha a diferença dessa que nós fizemos o preenchimento para essa que está sem o preenchimento do dourado. Ela fica bem mais enriquecida, né? E aí eu vou fazer um pontinho sobreposto aqui, ó, bem no miolinho dela, para dar um charminho a mais. Vou fazer mais uma aqui para você acompanhar. Vou mostrar mais aqui de cima para você ver a diferença que faz na mandala como um todo, né? Essas duas para as demais. Já dá uma outra característica aqui para o trabalho, um outro acabamento. Então, eu vou fazer isso em todas as florzinhas aqui da nossa mandala.